Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto, missionário católico, né? Em defesa da fé católica. Aqui é o professor do Adventista Sétimo Dia, Leandro Quadro, né? No seu programa Na Mira da Verdade. Aqui mais uma vez, como sempre, né? Perseguindo a igreja. Sim, eles são muitos inteligentíssimos, né? O quê? Para perseguir a igreja. Os falsos profetas, eles são inteligentíssimos. Que ele tem inspiração de outro espírito, segundo Coríntios 4, e não pregar vários dias de frente com inspiração de outro espírito, para perseguir a igreja, degrinir os habitantes do céu, né? Como vai dizer aqui em Apocalipse, a gente começar mais um vídeo defendendo a nossa fé, Apocalipse, ó. Olha só que interessante, cara. 13, 5 e 6, ó. Foi dada a faculdade de preferir arrogância e blasfêmia, e foi-lhe dado o poder de agir por 42 meses. Abriu, pois, a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar seu nome, e seus tabernáculos, e os habitantes do céu. Quem são os habitantes dos céus? Primeiramente, quando você entra dentro da igreja católica, você vê que ela é cheia de imagens e escultura, ícones. Por isso que é iconografia, né? Foi aprovado pelos concílios de acordo com a base bíblica. Se você entrasse no tempo do rei Salomão, o 1 Reis 6, 22, 35, Ezequiel 41, do 17 ao 26, o piso, desde o piso até o teto, tinha réplicas de imagem e escultura. Em 1 Reis 7, 25, tinha imagem de 12 bois. Em 1 Reis 7, 29, imagem de bois, de querubins e de leões. Interessante. Réplicas, cheio de imagens, de réplicas, né? Iconografia. Ícones, que aponta e te leva a Deus. E em cima da Arca da Aliança tinha dois querubins, duas imagens via sacras, né? Que Deus mandou Moisés fazer. E rei Salomão, quando construiu o templo, colocou lá no lugar mais santíssimo que tinha no lugar do templo. Tanto as paredes, o teto e o piso, cheio de imagem e escultura. Agora eu não sei, cara. Ou os caras não acreditam na Bíblia, ou os caras que distorcem a Bíblia. Ó, é errado adorar e venerar imagem? Claro que é errado adorar imagem, venerar. Não. Imagem é sacra. Você não vai venerar uma imagem de um ídolo, adorar uma imagem de ídolo. Você vai venerar uma imagem via sacra, uma iconografia. Que são santos, que são servos. O Tony Araújo até escreveu pra gente aqui e disse assim: olá, sou católico e não entendo por que dizem que adoramos santos. Na verdade, sabemos que são somente lembranças. Afinal de contas, por que dizem que os católicos adoram santos, professor? Veja, muitos irmãos católicos... Olha a lábia desse cara. Olha a lábia. Vamos ver. Eles dizem, e obviamente eu acredito nisso, eles não adoram, mas veneram, né, os santos como uma lembrança desses santos e tudo mais. Mas veja bem, meu querido irmão católico, quando nós analisamos o mandamento bíblico, nós percebemos que Deus não proíbe apenas o adorar, Deus proíbe o venerar também. Tá? Então o que Aonde Deus proíbe venerar? Josué estava fazendo o que ali prostrado diante da Arca da Aliança? Josué 7,6. Adorando a Deus e venerando as imagens via sacra. Porque Salmo 95, 9, as Bíblias já estão adulteradas. Adorar o Senhor com ornamento sagrado, santíssimo. Josué. Interessante, dá um pause aqui rapidão. Vou dar uma pausa aqui, voltando. Entendeu? É simples, cara. Deus, Êxodo 20, versículo 3, ele está dando mandamento. E o 4 e 5 prossegue o mesmo mandamento. Não terá o quê? Outros deuses. Está proibindo imagem via sacra? Não terá imagem via sacra. Não terá imagem de ídolos.
Tá falando idolatria. Ídolo. Não imagilatria. Tem diferença. O que Deus mandou fazer e o que Deus proibiu. Josué 7,6, ele prostou diante da Arca da Aliança. Prostou diante desse ícone dos 2 querubins. E adorou a Deus. Simples o processor. O que acontece? Vou ler para você aqui o mandamento, mesmo que você seja um irmão católico que não adore santos, mas se você já os venerar e crer que eles são seus intercessores, você já está errando nisso. Você pode não adorá-los. Por quê? Pedir intercessão. Olha só que interessante, cara. Então, em 1 Timóteo 2,1, a Bíblia fala para orar uns pelos outros. Em Tiago 5,16 também fala. Certo? Não pode pedir intercessão porque você está errando. Aonde tem isso? Jó intercedeu para os seus amigos. Jó 42 ali, se você for estudar, meditar o texto, você vai entender. E o livro de Jó tem vários intercessão. A pastor ora por mim, por que vocês pedem para a pastor orar por vocês? Já está misturando intercessão com imagelatria. Ou idolatria. Para ele, imagelatria e idolatria são a mesma coisa. Prostrar para diante da imagem com culto de honra, ou prostrar para adorar, são a mesma coisa para eles. Eles não têm distinção, que é idolatria, certo? E imagelatria. Idolatria é adorar um Deus. Não está ali imagelatria. Deus manda fazer imagem via sacra. Ele está proibindo a imagem de ídolo. Imagem de escultura de ídolo. Êxodo 20, versículo 3. Semelhante ao céu, semelhante à terra, ou debaixo da terra, ou debaixo das águas, etc. Para adorar. Misturar a confusão que ele faz, cara. Porque eles querem negar também que nós católicos negamos a intercessão dos santos. Nós temos a nossa fé concreta, cara. Como? Concreta. Sob o fundamento dos apóstolos, Efésios 2,20. Dos pais apostólicos, da tradição, do sucessor dos apóstolos que ensinou através da tradição, através do passado século. Que interessante. E nós seguimos essa réplica. Nós seguimos essa linha. Tradição e magistério da escritura. O nosso veículo da nossa fé. Porque Efésios 3,10, a divina universidade de Abdôs será conhecida pela igreja. Que igreja? Efésios 2,20, fundamento dos apóstolos e profetas. 1 Timóteo 3,15, que ela é o baluarte, sustentáculo, coluna da verdade. Interessante. Por que os santos têm a intercessão? Porque está nesse corpo místico, que está em sintonia com a cabeça. Porque os anjos têm acesso às suas orações, que está em sintonia com a cabeça e com o corpo místico, e com os membros da igreja. Interessante. Não vem com essa farsa aí não, pastor, que a gente prova na Bíblia, se quiser. Apocalipse 9, Apocalipse 5:8, Apocalipse 8:3. Não seus intercessores, você já está errando nisso. Você pode não adorá-los como adora a Deus, mas se venerá-los, você já está errando. Por quê? Êxodo capítulo 20. Mas é a Bíblia que diz isso, professor? Amigo, eu vou ler aqui. Êxodo capítulo 20, versos 4 a 5. Ó. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu e na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Veja, não é só a questão de adorar. Aqui que está as distorções. Vamos terminar, vamos dar a resposta para ele. Mostrar também, e não prestar culto. O que se percebe é que muitos irmãos católicos se prostram diante das imagens. Né? Muitas vezes prestam culto. Mesmo que não adorem como adoram a Deus, acabam fazendo isso. Mesmo que de uma forma mais amena, acabam... Sim, pastor. Êxodo 20, versículo 4. Como você vai entender o mandamento, como você vai entender a profecia Deus está falando para o seu povo. Se você comer o versículo 3. Êxodo. Olha só que interessante. Olha a malícia, cara.
Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima no céu, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante delas, e não lhe prestará culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais, nos filhos, dos netos, dos bisnetos, naquele que me odeia. Olha só que interessante. Como você vai entender o mandamento que o cara comeu, versículo 3? Aqui, ó. Não terá outros deuses diante de minha face, ó. Deuses. Do quê? De imagem e escultura. Do quê? Ó. Não farás para ti não farás para ti esculturas. Do quê? Olha o versículo 3. Não terá outro Deus diante de minha face, ó. De deuses. Nem figura alguma do que está em cima. No céu, do que? De Deus. Embaixo, no céu, embaixo, deuses. Sobre a terra ou nas águas debaixo da terra. Do que? Não terá outro Deus diante de minha face. Não te prostrará diante delas, e não lhe prestará culto. Ó. De quem? Não terá outros deuses diante de minha face. Ó. Não prestará culto, não fazer imagem de escultura do que? Êxodo 20, versículo 3. De deuses. Semelhante ao céu, semelhante à terra e semelhante debaixo da terra. Do que? De deuses. E não prestará culto para quê, pastor? Para adorar. Imagem de quem? De deuses. Interessante. Josué, sim, ele prostrou sim diante da imagem da Arca da Aliança com culto de honra a imagens. E a Arca da Aliança, a presença viva. Adorou a Deus em espírito e em verdade através do ornamento, porque a Arca da Aliança tem essa sensibilidade, vou falar assim. Quem olhava para a arca já começava a adorar a Deus. Que é a presença de Deus. E com 2 querubins ali que falavam com Moisés. Aqui, ó, Êxodo 25. Deus manda fazer. Êxodo 25, 22. Deus dá as ordens para Moisés, o mandamento no meio dos 2 querubins. Êxodo 26, 1. O tabernáculo tinha, o cortina do tabernáculo tinha querubins. Agora, Josué. Aqui já fecha esse vídeo aqui, essa primeira etapa. Josué. Aqui, ó. Se fosse uma imagem de Êxodo 20, versículo 3, Josué não ia prostrar. Que é a imagem pagã. Aqui, ó. Aqui se acaba toda com essa farsa protestante. Nós fazemos diante das imagens como Josué fez. Se você falar, mas se prostrar diante das imagens é adoração, então Josué, ele errou, ele estava adorando a Deus ou as imagens. Isso que é o papel das imagens, via sacra, pastores e seus discípulos. O foco das imagens via sacra é te levar à adoração. Josué 7,6. Josué rasgou suas vestes, prostou-se com a face por terra, até a tarde diante da arca do Senhor. Tanto ele como o ancião de Israel cobriu de pó suas cabeças. É só que interessante. A arca que Deus mandou Moisés fazer. Olha só que interessante, cara. Crônica 15, o povo marchava, colocava os ombros por meio de varais e marchava com essa arca. Interessante. Josué 6. Marchou também com a arca. Olha só que interessante. Josué 6,6, José de Nun convocou o sacerdote e disse: levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes estejam diante delas, tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: avanta-te, dá a volta, marchando aos guerreiros diante da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar, os 7 sacerdotes, levantando as 7 trombetas retumbantes, puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando os seus instrumentos. E a arca da aliança
o Senhor seguia. Como? Por meio de varais. Só que interessante. Cara de pau, pastor. Que cara de pau que vocês têm, protestante. Com essa coisa tão preciosa e linda, que é instrumento da igreja, fruto da igreja, vocês estão distorcendo com essa sua mentira. Salve Maria, seu missionário Sérgio Roberto.